Bom dia, que Deus te abençoe. Estamos de volta depois de vários meses, né? Mas estou aqui passando para deixar mais uma reflexãozinha de uma vocação no deserto e que também você tenha uma abençoada e santa início de quaresma, né? Que seja um tempo realmente de voltar para dentro, para que possamos sermos melhores cada dia, né? E às vezes a gente acha que ser melhor é fazer grandes penitências ou grandes jejuns e esquecer o principal, né? Que é a mudança interior. Os fatos externos nos ajudam às vezes e outras vezes também pode até atrapalhar, nos levando à vaidade, porque eu consigo, outra pessoa não consegue, né? Ou muitas vezes tem pessoas muito sofridas que já está passando uma verdadeira quaresma na sua vida. Por exemplo, né? Tanta gente que tem perdido seus familiares, irmãos, mãe, pai, irmãs, né? Então assim, isso já é uma verdadeira quaresma, né? Isso já é uma cruz de cada dia. Então, que possamos tomar nossas cruzes de cada dia e que essa cruz nos faça sermos melhores. Só isso tem sentido de carregar a cruz e sermos melhores, sem praguejar, sem culpar a Deus e sem culpar a ninguém dos nossos sofrimentos internos. Mesmo que muitas vezes seja o outro que provoque este sofrimento, que nos leve, nos conduza a esse sofrimento, né? Existem muitos casos assim, mas Deus que vê todas as coisas e que nada é escondido sobre este céu, então, e nenhum fio de cabelo cai no chão, cai por terra, sem o conhecimento de Deus, deixe Deus trabalhar. Certo? Não guarde nada dentro de você. Deixe Deus trabalhar. E aí vamos para a nossa reflexão, né, de uma vocação no deserto, que ela diz assim, que a primeira vocação. Então ela fala que descobriu há alguns anos atrás que a primeira vocação é o chamado à vida. A gente acha que quando está na vida religiosa, eu se encontrei minha vocação. E muitas vezes nem sabe que foi chamada a vida, né? Acha que vocação é um atropelamento. Eu vou passando e descobrindo coisas assim no atropelo. E não é. Então, outro dia, diz ela, eu estava estudando um pouquinho sobre ciência e vi que a ciência calcula que em nosso planeta existam mais de 30 milhões de espécies de vida, mas que até agora só conseguiram classificar 10%. E olha que graça, uma dessas espécies é a nossa. E não mais de 7 bilhões de pessoas que vivem na Terra, e uma delas é você. Então, são mais de 7 bilhões de pessoas que vivem sobre a Terra. De pessoas. E uma delas é você. Então, Deus te criou para um propósito. Talvez poucos te conheçam no mais profundo, ou quase ninguém. Mas Deus conhece, porque Ele prescuta os nossos corações, as nossas entranhas. Ele nos conhece e nos ama antes mesmo que tivéssemos nascido. Somos suas criaturas, criadas, pensadas e amadas por Deus. Cada um de nós somos criaturas de Deus, amadas e convidadas por Ele ao banquete da vida. Então, o maior banquete, né, que é simbolizado pela Eucaristia, a Santa Missa, que muitas vezes as pessoas não têm essa consciência, ali é um banquete da vida, de vida. Né? Então você tem que ver bem o que é esta vida, né? Então Cristo diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida.
eu acho que podemos pegar esta imensa sinalização, né, que é o próprio Cristo, para entendermos um pouco sobre o que é a vida. Portanto, a vida é, assim, o primeiro chamado de Deus Criador, a minha e a sua primeira vocação. Então, a nossa primeira vocação é o chamado à vida. Por isso, colocar-se a serviço da vida já é responder à vocação. Então, responder a este chamado, né, que estamos a serviço da vida, seja ela física ou espiritual, mas estamos a favor e a serviço desta vida, estamos a serviço de Deus. Então, antes de você ficar preocupada ou atropelar as vocações, ou saber, ficar imaginando a vocação de fulano, a vocação de ciclano, é mais importante, é isso, aquilo, será que eu vou ser isso, será que eu vou ser aquilo? Gente, por favor, a maior vocação é o chamado à vida, e Deus já te chamou, Deus te deu vida, você está vivo. Então, aprenda já a começar a ser grato por esta vocação e entender mais qual é este primeiro chamado, qual é esta primeira vocação. Porque só quando eu compreendo esta primeira vocação é que eu sou capaz de viver a uma vocação religiosa, a uma vocação matrimonial. Então, aprenda já a começar a ser grato por esta vocação e entender mais qual é este primeiro chamado, qual é esta primeira vocação. Porque só quando eu compreendo esta primeira vocação é que eu sou capaz de viver a uma vocação religiosa, a uma vocação matrimonial. Mas antes eu tenho que ser consciente do que é ser chamado à vida. Então eu desejo a você um santo início da Quaresma. Que Deus te abençoe infinitamente e que a bênção de Deus Todo-Poderoso desça sobre cada um de nós, nos concedendo sabedoria e equilíbrio. Deus te abençoe.